famoso painel Guerra e Paz de Portinari, né? 2 módulos que são exibidos pela primeira vez em São Paulo. Os 2 painéis estavam localizados no hall de entrada da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Bom, encomendados, pelo governo brasileiro para presentear a sede da ONU em Nova York, estavam localizados no hall de entrada da Assembleia Geral e eram de acesso restrito aos delegados das nações. Nem mesmo durante as visitas guiadas à ONU, as obras podiam ser vistas pelo público por razão de segurança. Foram pintados entre 1952 e 1956, representam muito bem o talento do gênio expressionista de Cândido Portinari, explorando imagens caricaturais, hiperbólicas, com cores impactantes, né, que é exatamente a característica do expressionismo. Guerra e Paz representam a suprema e derradeira síntese da obra de Portinari, que é pontuada pelo contraponto entre o drama e a poesia, o trágico e o lírico, a fúria e a ternura, a guerra e a paz. Destacou João Cândido. Ele não foi somente um artista trágico, também foi o pintor da ternura, do lirismo, da poesia e da infância. Observando as informações apresentadas sobre Cândido Portinari, é possível perceber que sua pintura expõe elementos que reforçam a sua preocupação em mostrar as condições contraditórias da humanidade, né, os nossos, digamos, paroxismos, como se afirma aqui no item C, elementos que reforçam a sua preocupação em mostrar as contradições, os paradoxos, os paroxismos da condição humana, entre lirismo e trágico, entre ternura e dramaticidade, entre guerra e entre paz, né? Entre exatamente o que se põe aqui, o que se coloca entre o trágico e o lírico, entre o drama e a poesia. Resposta correta na letra C de casa. Tão celebrado, né, pelos poetas do parnasianismo. E esse vaso ele traz ilustrações, ele traz imagens, conforme vocês podem ver aqui na nossa prova. Entre as muitas funções da arte, também está a de registrar cenas cotidianas e feitos de grande valor histórico, social e esportivo, entre outros. O vaso grego apresentado na foto assume o valor cronístico por registrar, né, situações rotineiras, situações cotidianas, daí o caráter de crônica, que é o registro das situações odiernas, cotidianas, contemporâneas, né, exemplificadas pela colheita e pelos jogos. Se você observar aqui, você tanto tem uma cena de colheita como uma cena de atividades esportivas, que fazem parte, né, do cotidiano, faziam parte do cotidiano dos gregos antigos, tanto na cidade de Esparta, quanto de Atenas, quanto nas outras grandes cidades da península helenística. Questão de península e ínsula, né? Vale lembrar que a Grécia tinha tanto a parte continental quanto a parte insular. Bom, entre as muitas funções da arte está a de registrar cronisticamente as cenas do cotidiano, como a colheita e os jogos, conforme se diz na letra A. Então, com base na fotografia e no trecho da entrevista com Sebastião Salgado, pode-se inferir que fotografar é uma. Nós temos o texto 1, que é uma foto do fotógrafo jornalístico Sebastião Salgado, um dos mais conceituados fotógrafos do mundo, e abaixo um texto de autoria do próprio fotógrafo, em que ele diz: eu conto uma história inteira por meio do trabalho fotográfico. Então, isso me consome tempo e energia. A minha fotografia tem um caráter simbólico. No momento em que você faz uma intervenção, muitas coisas são anteriores. A luz de um fotógrafo vem com ele. Né? É uma ação estética, é uma ação artística, mas é carregada de símbolos, é carregada de metaforizações. A posição da luz, o ângulo da câmera, o ângulo em que se focaliza o objeto a ser fotografado, as nuances de cor, de sombra, todos esses elementos conseguem trazer para a fotografia uma carga enorme de simbologias e de significações. Portanto, há também uma linguagem metafórica, não é o simples captar de uma realidade, não é a simples imitação, não é a simples representação. É uma ação artística carregada de simbolismos e metaforizações. A resposta, portanto, na letra C de casa. Temos aí na arte dadaísta uma perspectiva de se utilizar objetos que na sua origem, não eram objetos para representação da arte, até para discutir, debater, neste caso também, esse conceito, o conceito sobre a arte. A arte que não não tem um conceito enraizado, mas que pode ser formada, construída de várias formas, utilizando-se, inclusive, de objetos que não teriam essa finalidade inicialmente. Temos aqui uma imagem
roda de bicicleta, e o enunciado da questão diz: o dadaísmo foi um movimento de vanguarda europeia do começo do século XX que tinha como princípio questionar os padrões da arte. Na obra Roda de Bicicleta, esse sentido crítico faz-se notar. Com base nisso, então, temos aqui que na obra Roda de Bicicleta, esse sentido crítico faz-se notar pela utilização de elementos anteriormente construídos para outros fins, que não os fins artísticos, e aí se utiliza para construir a arte, para se fazer arte e também para se questionar os conceitos, obviamente, aí do fazer artístico. Então, portanto, temos aqui como resposta item A. Bom, essa questão bem típica, né, do Exame Nacional do Ensino Médio, ela apresenta uma imagem, considerada aí texto 1, e um texto 2, correlacionando essa imagem para a elaboração do comando e das alternativas da questão. O texto 2 ele nos diz o seguinte: no fim da década de 1980, Adriana Varejão produz telas com espessas camadas de tinta, tendo como parâmetro as igrejas brasileiras do século XVIII e sua azulejaria, como em Altar 1, de 1987. Posteriormente, passa a apropriar-se de imagens da história do Brasil, retomando representações etnográficas de indígenas e negros, como as ilustrações do livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, de Jean-Baptiste Debré, que nasceu em 1768 e faleceu em 1848, para comentar o processo de miscigenação no país e a violência no processo de colonização. A artista percorre, assim, o repertório de imagens relacionadas ao período colonial brasileiro, os azulejos, os mapas e os registros dos viajantes. Pois bem, ao dialogar com a azulejaria, com as igrejas e com a miscigenação colonial, a artista Adriana Varejão estabelece vasos comunicantes com a estética. Veja bem, parnasiana, pois destaca a forma em detrimento do tema? Não, porque o parnasianismo é o neoclassicismo de fins do século XIX. E aqui nós estamos resgatando imagens do nosso período colonial. Letra B, realista, pois favorece o arrefecimento da crítica social? Também não, porque o realismo é a escola literária da segunda metade do século XIX, inclusive contemporânea do parnasianismo, que se dedicou à análise psicológica e à crítica social ao comportamento da burguesia. C, simbolista, pois centra sua atenção no onírico e no espiritual. De fato, o simbolismo centra a sua atenção no onírico e no espiritual, mas não é este o foco da imagem, não é este o foco do texto, não é este o foco do comando da questão. Letra D, barroca, pois investiga os antagonismos da formação brasileira, os nossos paradoxos, as nossas contradições, expressas muitas vezes na obra de um Gregório de Matos, através de figuras e jogos de contrastes, feitos por meio de antíteses, paradoxos, oxímoros, numa linguagem colorida, numa linguagem ao mesmo tempo brilhante, sobrecarregada, exagerada, hipertrofiada em forma, mas conectada a essas contradições e esses paradoxos, não só da nossa formação cultural, como também da nossa natureza espiritual, ora mundana, ora espiritualista, ora coisas ligadas à terra, ora coisas ligadas ao céu, o jogo de claro, escuro, luz e sombra, etc. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta para esta questão. Fechando aqui com a letra E, romântica, pois enaltece o espírito ufanista do Brasil independente. Se essa imagem dialoga com o período colonial, nós estamos no momento anterior ao Brasil independente. Isso só vai se dar lá pelos idos de 1822, já no contexto do pré-romantismo, preparando o terreno para a chegada da estética romântica. Portanto, para esta questão, a alternativa correta é a letra D, de dado, onde há aí um diálogo da obra de arte, né, da artista plástica, com a nossa literatura barroca do período colonial. Nós temos aqui a obra, que é o quadro Le Grenouillère, de 1869. Percebe-se que Renoir utilizou nele a seguinte característica impressionista. Observe que a pintura impressionista, de maneira geral, tira o pintor de dentro do ateliê, tira o pintor de dentro do estúdio. Por quê? Porque no ateliê, no estúdio, ele está exposto à luz artificial.
E os impressionistas preferem a luz natural, porque eles gostam de captar não o objeto em si, mas o efeito que a luz natural reproduz quando refletida pelo objeto. Daí se falar em impressões da luz. Daí as paisagens ao natural, daí os pintores como Renoir, como Claude Monet, por exemplo, gostarem de pintar a mesma paisagem em vários momentos do dia, para exatamente perceber as diferentes nuances de cor. Né? Então, de cor e de luz, naturalmente, né? Porque a luz ela modifica a nossa percepção da cor, criando flancos sombreados, dando muitas vezes a ideia de uma imagem translúcida, meio borrada, meio embaçada, que é uma característica muito marcante do impressionismo. Portanto, a característica predominante nessa tela é exatamente a ênfase nos temas da natureza, principalmente paisagens a céu aberto, onde o artista exatamente vai perceber o efeito da luz natural refletida nos objetos. Então, a letra correta, a letra A, é o gabarito. Perceba que na estilogravura, que é uma estrutura artística que tem suas raízes muito fortes aí, na construção regional, enfim, desse pensar mais regional, temos aqui a inserção de um avião e de um computador. E como a linguagem ela é uma linguagem simbólica, ela trabalha de forma simbólica, temos aqui o avião e o computador como metonímias desse mundo tecnológico, rompendo aqui o aspecto tradicional, enfim, presente da estilogravura mesmo. Então, nessa construção, ele absorve, a estilogravura absorve o universo das novas tecnologias na composição de seu trabalho, rompendo com essa condição mais tradicional desse fazer artístico, ok? Então, o rompimento com um certo tradicionalismo inerente ao gênero, quando absorve o universo das novas tecnologias na composição de seu trabalho. Portanto, a resposta correta, item E. Há no primeiro texto uma fragmentação, até por sugestão dos versos. Diz, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras. Então, temos dois textos agora, texto 1, Cidadezinha Qualquer, um texto muito conhecido, Carlos Drummond de Andrade. Então, eu tenho aqui um texto que vai entrar agora num diálogo com o texto 2, O Mamoeiro, de Tarsila do Amaral. Comparando o poema de Carlos Drummond e o quadro de Tarsila, percebe-se a influência da arte de vanguarda europeia, denominada. Eu tenho aqui uma fragmentação, Pomar, Amor, Cantar, que é a fragmentação de construção, de sugestão do próprio poema. Ao mesmo tempo que eu tenho uma influência também na tela, por meio da construção das imagens, se utilizando aí de elementos geométricos. Então, os elementos, a geometria aí vai se tornar um elemento constituinte da obra também. Nesse diálogo, eu tenho influência a partir dessa análise, eu tenho a influência então do cubismo, pela fragmentação e pela geometria que vai constituir aí o desenho, a obra em si. Portanto, resposta correta, item B. Apresenta um assunto importante que são as vanguardas europeias, os movimentos artísticos que serviram de influência para a Semana de Arte Moderna no Brasil. Ela apresenta um texto base, texto 1, em que há uma definição do futurismo. E no texto 2 há uma representação de um quadro, de uma obra futurista de Mário Guido Dal Monte. E aí você vê na imagem 2 um motoqueiro se deslocando a toda velocidade com a sua moto, com a sua máquina. Moçada, não tem erro. Falou-se em futurismo, você vai se lembrar de algumas palavras-chave. Dinâmica, velocidade, aversão ao estático, violência, violência não no sentido de agressão, mas violência no sentido de intensidade. E há uma ligação muito forte do futurismo com a ideia de revolução industrial. Por quê? Porque a revolução industrial trouxe mudança, trouxe a máquina, aquela coisa do avanço tecnológico. Não é? Então, são elementos, são conceitos que você vai encontrar nitidamente apenas no item B, quando ele fala no conceito de obra que exalta o dinamismo,
apresenta um novo tipo de beleza baseado na velocidade e na elevação da violência, uma realidade que assume na Revolução Industrial seu ponto forte de inspiração. Aí você tem a descrição perfeita do que foi realmente o futurismo, ok? Aqui nós temos um quadro de Mondrian, de 1921, e defende que a arte deve ser liberta das referências figurativas e dos detalhes de objetivos ou naturais. Portanto, ao propor que a arte se liberte do elemento figurativo, onde há forma, mas não há uma figura, o artista está mergulhando pelo conceito da arte abstrata. E como se trata aqui de uma forma utilizada a partir da geometria de retângulos e quadrados, nós temos aquilo que nós podemos chamar de o abstrato geométrico, já que o construtivismo modular, o cubismo, o surrealismo e o futurismo são correntes de arte que não se enquadram na utilização dessa especificidade geométrica. Abstrato, por não representar a imagem, por não ter o elemento figurativo, e geométrico, por valorizar formas como quadrados e retângulos na composição da imagem. A resposta está na letra D de dado. Eles fazem uma abordagem sobre variações linguísticas também, falando sobre marcas da fala no norte, pronúncias específicas no norte, no nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Falando que uns têm a voz mais cantada, outros arrastam no NH, no I. E aí ele fala, no conjunto de excertos apresentados anteriormente, quanto à ênfase em relação ao fenômeno linguístico da variação, estes notadamente se articulam em torno de características regionalistas, cuja manifestação se dá especialmente no nível, moçada. Todas as passagens aqui falam sobre a pronúncia. Se eu estou falando de registro de pronúncia, eu estou falando de registro de variação de caráter fonológico, o que se encontra no item B, fonológico, é o som, é a pronúncia, ok? As escolhas linguísticas realizadas pelo cronista, ao reproduzir a fala do caboclo e do estudante de botânica, conferem ao texto uma marca que identifica os interlocutores. O estudante já utiliza uma linguagem mais técnica, mais refinada, e o homem do campo utiliza uma linguagem mais rústica, mais primitiva, mais coloquial, carregada de sotaques e regionalismos. Portanto, a identificação das marcas linguísticas que evidenciam os interlocutores do diálogo, indicando a diversidade linguística pela coexistência de diferentes registros de linguagem. De um lado, uma fala mais lapidada, mais burilada, mais acadêmica, de outro lado, uma fala mais matuta, mais regional, mais carregada de sotaques, mais coloquial. Portanto, resposta, letra E de Eva. Temos aqui um texto falando sobre o longa-metragem Cine Hollywood, muito famoso por trazer aí expressões do cearenseis, expressões típicas do cearenseis, expressões como... E temos como enunciado da questão, de acordo com o texto, a necessidade de legendar o filme deu-se principalmente por questões de natureza. Aí as questões são questões de natureza semântica, tendo em vista que o cearenseis ele não vai ser compreendido, apesar de estarmos no território brasileiro, as regiões têm um falar também próprio, uma forma de expressão própria de algumas palavras que as pessoas podem não compreender. Então, existe uma riqueza cultural e linguística no nosso país e esse fator aqui é um fator de natureza semântica, em virtude dos significados das palavras e expressões não serem compreendidos. Portanto, resposta correta, item E. Para esta questão, nós temos o texto Esperando na Janela, de Targino Gondim, que nos diz o seguinte: o tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta o meu desejo e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor para ela, que está me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Na letra da canção, Esperando na Janela, o autor explora diversos recursos expressivos da língua portuguesa, a fim de conseguir efeitos de sentido e, consequentemente, uma maior aproximação com seu interlocutor. Um desses recursos é o registro de marcas de oralidade na composição, como se identifica na seguinte passagem. Observe, vamos grifar, que a essência dessa questão é observar na letra da canção exatamente o que se coloca bem aqui, ó. O registro de marcas de oralidade na composição.
entende? Essas marcas de oralidade são exatamente aquelas que caracterizam a fala, a supressão de sílabas na pronúncia, a mudança na posição da sílaba tônica, o uso de expressões de natureza regional, jargões, gírias, expressões vocabulares captadas da fala cotidiana. Portanto, observe as alternativas. Eu não vejo a hora de poder lhe falar na letra E. Né? Não há nenhum desvio aí à norma padrão, não há uma marca de oralidade. Né? E esse aperto aumenta o meu desejo, e esse aperto no fundo do peito. Né? E na letra A, não sei se vou me segurar. Observe que todas elas estão relativamente encaixadas dentro daquilo que a gente chama de norma culta padrão da língua, que é exatamente o registro escrito. Agora, na alternativa B, tá me esperando na janela. Esse tá, abreviação da forma está, né, do verbo estar, do infinitivo, ele exatamente está marcando ali uma marca de coloquialidade, uma marca de oralidade. Observe exatamente essa partículazinha aqui, o tá, como supressão, como, digamos assim, economização de formas silábicas na forma verbal, gerando um tá em vez de está. Para essa questão, portanto, resposta correta na letra B de bola. Ela apresenta um rap muito bonito, de uma história um pouco trágica, mas de muitos ensinamentos. E ele pede que você analise a variação linguística predominante na canção. Essa canção ela contém algumas expressões, algumas gírias referentes a uma realidade social específica. E aí você vai encontrar itens um pouco preconceituosos, como por exemplo, olha o item A. Aponta que a valorização de determinadas realidades linguísticas expõe as mazelas de uma sociedade que acaba deixando de lado os aspectos de maior riqueza lexical. É preconceituoso, está dizendo que pelo fato de ser uma sociedade, uma classe social mais pobre, ela deixa de lado o que é certo, o que é rico. Não, cada realidade social tem seu valor linguístico. Item A é preconceituoso, falso. B. Promove uma noção de valor questionável acerca das possibilidades comunicativas que advêm dos guetos ou favelas. Nem precisa terminar de ler. Também está falando sobre uma visão preconceituosa sobre a realidade social das classes mais pobres. O C. Determina que a linguagem, mesmo variando no tempo, apresenta erros grosseiros que demonstram o processo de aculturação das classes mais pobres. Primeiro, nós não temos aqui uma variação temporal, temos uma variação sociocultural. Segundo, variação linguística não é erro, é diferença, né, de linguagem. São realidades distintas. E o item D. Expõe traços específicos de determinado grupo social, apresentando suas nuances mais características, não inferiorizando sua realidade de sofrimento e opressão. É exatamente o que esse rap belíssimo, que é o rap do Silva, apresenta. Essa variedade linguística dentro de um contexto social de opressão, de marginalização de uma classe mais pobre. A questão 16 apresenta um texto belíssimo do grandioso Patativa do Assaré. Aposentadoria do Mané Riachão, em que ele diz: Seu moço, fique ciente de tudo que eu vou contar. Sou um pobre penitente e nasci no dia do azar. Por capricho eu vim ao mundo perto de um riacho fundo no mais feio Grutião. E como ali fui nascido, fiquei sendo conhecido por Mané do Riachão. Passei a vida pensando no mais cruel padecer, como tratou trabalhando pro filizar do comer. A minha sorte é trucida, para melhorar a minha vida, já rezei e fiz promessa, mas isto tudo é tolice. Uma cigana me disse que eu nasci foi de travessa. E aí ele fala sobre variações linguísticas mais uma vez. E ele pede que você classifique o tipo de variação linguística encontrada em Patativa do Assaré. E aí você vê expressões como azar, não é? AZA, acento agudo no A, você vê grutião, você vê expressões como crué, filizardo, trator, trabalhando. Então, são expressões referentes a uma determinada realidade. E, fazendo uma relação contextual, Patativa é uma representação do homem do campo, é uma variação de caráter, como é que eu posso dizer, de uma realidade diatópica. O que é essa variação diatópica? Variação diatópica é a variação de um lugar para o outro. É também conhecida como variação geográfica. Eu posso fazer uma correlação entre a zona urbana e a zona rural. E como Patativa promove essa representação da zona rural, nós temos exatamente essa variação que também é chamada de diatópica, o que se encontra exatamente no item B, ok?